Ora, bem-vindo, caro internauta, a mais um Olho nos Olhos. Hoje nós vamos abordar questões de interesse público com mais uma personalidade, com mais uma figura do Mosaico Nacional. Desta vez é nosso convidado o deputado à Assembleia Nacional Olívio Quilumbo, ele que está nesta legislatura na bancada parlamentar da UNITA, pela Frente Patriótica Unida. Encontra-se na província do Ambo, a capital do Planalto Central, para desenvolver diversas atividades políticas e não só. Olívio, muito bem-vindo ao Sou Nascente. Olá, meu caro, esse é um prazer estar aqui hoje, depois de muitos convites, né? Finalmente, cara, conseguimos Sabe tê-lo que cá. pá, o tempo é o recurso que não se recupera e dos mais importantes, mas hoje o tempo permitiu que cá estivéssemos. Vamos conversar um bocadinho sobre o nosso país, nesse espaço que eu só ouvia falar, agora estou a ver, Sol Nascente. É sempre um prazer tê-lo aqui e desta pela primeira vez a ser entrevistado no nosso estúdio no Sol Nascente. E começo por esta mesmo, qual é a visão que tem sobre iniciativas de género como esta do Sol Nascente? É positivo, sabe que o conhecimento é poder, o conhecimento liberta e todas as nações que investiram fortemente no conhecimento deram passos significativos. A história da humanidade não resistiu, não resista e julgo que nunca resistirá em nenhum país que investiu no conhecimento, por um lado, e não teve sucesso. E o Sol Nascente representa um instituto superior de ensino, ensino universitário, e sendo a universidade o mais alto palco do saber científico, estamos diante de uma unidade que deve contribuir para uma formação diferente e diferenciada, ou diferente com resultados diferenciados, de modos que uma instituição desse calibre no Planalto Central representa um ativo capaz de competir com outros espaços do país. E é esta competição entre espaços de ensino superior que forma a comunidade epistémica que se constrói, se promove o choque entre as unidades científicas promovem crescimento e desenvolvimento científico. Ora, o Sol Nascente deve ter esse objetivo, não só pelos promotores, e felicito-os por isso, mas sobretudo por ter olhado para setores do conhecimento e da vida social que precisam deste input. O caso do curso ligado à saúde, por exemplo, que é fundamental num país que não tem um sistema de saúde. Então, a academia deve apresentar como solução uma ideia científica realizável sobre saúde. Portanto, entendo que esse é um desafio que pode sair do Plano Central para o resto do país, ou do Plano Central para o Palácio Exatamente. da Cidade Alta. Sei que está pelo AMBO por com razão do 8 de maio, Uhum. consagrado ao deputado da UNITA, em alusão ou em celebração daquilo que teve, ou que foi o papel de Raul Danda, não só na UNITA, mas a nível da Assembleia Nacional. Mas antes de entrar neste campo, Olívio, hoje entrevisto-o como deputado da Assembleia Nacional. Sim. Tivemos aqui uma mudança, de facto, da água para o vinho. Explica É, um bocadinho como é que isso surge e como é que apareces olha, na FPU e esta transição. Está a gostar de ser deputado? é nobre. É, é servir, é transformar-se em servidor. É estar ao serviço do cidadão, é cumprir um mandato de Estado. Embora as listas que nos levam a deputados são listas fechadas e bloqueadas, em que o cidadão não tem uma influência direta sobre a pessoa, mas há uma estrutura política que indica e coloca essa pessoa na condição de deputado numa posição elegível. Então temos que, num futuro não muito distante, lutar para desbloquear a lista de acesso a deputado, que entendemos que deve ser uma lista aberta, em que o cidadão participa de forma direta. Isto é que torna um bocadinho negativo a nossa ação, porque o escrutínio, embora seja direito do cidadão, mas ainda não é bem feito.
O cidadão sabe que votou no troco, ele vai exigir que o troco cumpra com o que, de forma direta, ele colocou no voto, no rosto da pessoa que ele votou, que ele tem contato, que ele conhece. E nós, infelizmente, desempenhamos mal essa função, que é legislar, eh, eh, representar e fiscalizar as ações do executivo. Essas três funções que são clássicas do exercício do deputado não são feitas como deviam ser feitas em Angola, porque o nosso sistema político, por um lado, até dizemos o sistema político, nós temos um regime político que capturou a democracia e transformou Angola num estado autocrático. E quando assim acontece, não há democracia. Onde não há democracia, todos somos oposição. E ser oposição significa não concordar com determinadas posições políticas ou grande parte das posições políticas tomadas pelo regime, de modos que eu venho da sociedade civil, que é um espaço heterogêneo, com grupos de pressão, grupos de interesse e parapolíticos. Estas forças não políticas, ou que não dadas políticas, mas que não exercem poder político, influenciam o poder político, demandam dinâmicas que, nos regimes autocráticos, podem ser consideradas oposição, diante, portanto, de várias teorias políticas, por um lado. Por outro lado, é que quem quer ter quem quer ser protagonista tem que ter palavra. Ou quem quer ter palavra tem que ser protagonista. Mas isto para dizer o quê? Dito Isso de para outro modo. dizer que falaste em mudança de água por vinho, não Uhum, mudança de água por vinho. uhum. Num regime Sai da sociedade autocrático, civil para a política partidária, para a luta pelo poder. não é uma mudança de água por vinho num regime autocrático. Uhum. Se fôssemos uma democracia de facto, se calhar podia ser considerada uma mudança por vinho. Nós fomos lutar numa outra dinâmica, num outro espaço de luta, onde o choque é mais direito. Não sente que assim fragiliza a sociedade civil? Não sinto. A sociedade civil é um espaço heterogêneo, com individualidades e organizações, cada uma com a sua eh, vocação de atuação. Eu era uma pessoa que tinha de vocação o ativismo político. Existem milhares de pessoas a exercer essa função. Não deixei de ser membro da sociedade civil. Não falo em nome dela, porque perdi alguma legitimidade, mas de falar em nome dela, mas sabe que a fonte de legitimidade é exatamente a sociedade civil. Sou um ator político, numa estrutura política que é o grupo parlamentar da UNITA, que tem a base, o grupo parlamentar da UNITA, mas que é no ideal ou no ideário, se podemos considerar, da Frente Patriótica Unida, que é uma ampla frente para a mudança, que se criou em 2022, com três unidades políticas. A UNITA, que abriu 30% das suas listas para colocar o Bloco Democrático para já servir Angola. E estas forças políticas foram na sociedade civil à busca de pessoas que, no seu entender, estariam em condições de, por via desta força, promover uma mudança. As eleições foram o que foram, os resultados foram aqueles que nós já conhecemos, e, portanto, sinto-me a cumprir uma missão, Qual é a que missão? pode terminar, é lutar por uma Angola diferente desta, Não, a nível do Parlamento. não sente que o projeto Frente Patriótica Unida falhou a partir do momento que não conseguiu alcançar o poder? Em política, a falha é relativa aos contextos. Só a criação de uma Frente Patriótica Unida, liderada por uma figura da UNITA, que é o presidente engenheiro Alberto Costa Júnior, que é o coordenador da Frente Patriótica Unida, com duas figuras, como o Dr. Filomeno e o Dr. Abel, é uma vitória para a visão da alternância, por um lado, é uma vitória para a unidade dos objetivos. Ou seja, o objetivo é o mesmo, são vários propósitos que objetivam a alternância, em que as forças se uniram. A união de forças em política é um facto político de relevância. Dois, a Frente Patriótica Unida, feita em Angola, é um fenômeno político mundial. Não é só um caso de Angola. Agora, em que circunstâncias ela falha, em que circunstâncias ela acerta? Ter um contexto político em que você tem instituições capturadas e que você consegue unir forças é uma grande vitória. É uma grande vitória. Agora, claro, não é uma luta isolada, é uma luta coletiva. Porque o sofrimento não é isolado, o sofrimento é de todos. Portanto, a missão pode ser dos mais corajosos liderarem, mas a participação é de todos. Está ou não fragilizado? Não está, nem um bocadinho. Mas perdeu ou não credibilidade? Não perdeu credibilidade nenhuma, meu caro. Depende também do que você acha que é credibilidade.
no seio da população, Não, não, tendo em não conta a perdeu confiança credibilidade. depositada. O que é que se passa? A confiança foi depositada, mas o angolano sabe que o Estado angolano é o Estado capturado. É a terceira vez que falo sobre a palavra capturada. E os resultados eleitorais demonstraram a todos os Já níveis. era sabido de antemão. As eleições são um processo que tem três resultados possíveis E e a mais FPU nada. dava garantias, Pode dar, em política tem que se dar garantia. O político não tem que criar cumprindo. utopias. Não, atenção. O cumprimento de uma garantia é dependente de contextos e do tipo de Estado em que nós estamos. Mas eu estava a responder Uhum. credibilidade e garantia e o facto da FPU, na tua perspectiva, ter fracassado, que eu não Não, são acredito. perguntas apenas que eu São muitas coloco. perguntas e Uhum. tem todas as respostas. Não acredito e creio que o fenômeno político que aconteceu em Angola é um fenômeno estudado lá fora. A pena é que a academia angolana não estuda e desafio o Sol Nascente a fazer esse trabalho. Qual o O trabalho? Sol Nascente tem estruturas intelectuais muito fortes, pessoas que estudam ciência política e que sabem o que é que significa Frente Patriótica Unida pelas opiniões públicas que apresentam. E que sabem que não é um fenômeno de Angola, é um fenômeno mundial que funciona em outros países. E vou dar um exemplo da Zâmbia, que é um país que muito colaboramos, em sede da Frente Patriótica Unida, por um lado, e em sede de interações da sociedade civil, que o que nós conversávamos era o que na Angola não tinha, que a Zâmbia tinha, que facilitou a alternância na Zâmbia, é que a Zâmbia tinha e tem rádios comunitárias, uma Comissão Nacional Eleitoral independente de facto, com unidades que não são só políticas, são também da sociedade civil, e um exército republicano. Foram alguns dos condimentos que eles tinham e que facilitou a alternância na Zâmbia. Há exemplos na América do Sul, há exemplos na África Ocidental. O presidente Abdoulaye Wade, do Senegal, foi substituído pelo Macky Sall, que se tornou agora um mau líder, infelizmente, na base de uma frente patriótica unida. Mas isto para dizer o que, Isto Olívio? para dizer que as frentes Uhum. de si são uma vitória da vontade dos cidadãos. Mas isto não é política, não é agora, depois das coisas não terem corrido bem, estar a trazer O que é essa que que narrativa. você percebe não ter corrido bem? Ou seja, a FPU foi criada com objetivo, Sim. alternância, não aconteceu a Por alternância, que que não falhou ou aconteceu? não no Não, objetivo? não falhou. Não falhou, ele disse por que que não falhou, e vou lhe Pois, dar. falou da questão das instituições capturadas Falei e vou continuar a falar que não falhou, Uhum. porque em política, meu caro, o mais importante são as ideias. Os factos são formalizações. A formalização administrativa, política é o secundário, importante são as ideias. Por isso é que existe a ciência política, a história das ideias políticas. Estuda essas ideias das pessoas. E a Frente Patriótica Unida está a ser estudada fora da Angola e não só está estudada em Angola, infelizmente. Eu que vos falo, já dei entrevistas, participei em pesquisas de americanos, brasileiros, portugueses, suecos sobre a Frente Patriótica Unida e de universidades renomadas. Ou seja, pessoas vieram para Angola e entender o que é que se passa e perceberam. Dois, há uma universidade, um instituto superior, que é o Piaget, tem um estudo sobre o que é que aconteceu nas eleições em Angola em 2022. Portanto, nesse estudo demonstram que o que impediu realmente a alternância foram as instituições capturadas. Não vai Houve acontecer o até mesmo em 2027? golpe de Estado militar, porque se fez exercícios militares com forças militarizadas em todo o país para dissuadir, por um lado, persuadir as pessoas e os atores políticos do que podia acontecer em sede de uma alternância. Não Mas a estamos alternância no, não depende de vontades de meia dúzia de pessoas, depende mas da não vontade dos estamos na cidadãos. iminência de voltar a ter o mesmo cenário no próximo pleito. A iminência do próximo cenário depende da vontade dos angolanos. Os angolanos têm que assumir que o que se vive em Angola não é normal. Nós vivemos numa total anormalidade. Mas O assumir de que Estado maneira? econômico, social e político angolano é contra a natura de que a luta não é dos partidos políticos só, é uma luta de todos. Os partidos políticos fazem a sua parte, a sociedade civil faz a sua parte, os pais em casa fazem a sua parte, Está a dizer que quem não os fez a sua parte jovens em fazem a sua parte, 2022. todos fizemos, Então, o que é que fizemos aconteceu? o suficiente para ter o resultado que tivemos, mas a manobra das instituições capturadas, dos regimes não democráticos, deu-nos o resultado que tivemos. Não vai acontecer o mesmo em Quando perguntas não vai 2027, Olívio? acontecer, se este país fosse realmente uma democracia, eu te diria que não. Este país não é uma democracia que o que consagra o positivo ou negativo da vontade do resultado eleitoral não é a vontade do cidadão. Se fosse a vontade do cidadão, lhe garanto que 82 em 2008
72 em 2012, 62 em 2017 e 81 em 2022, não é um resultado eleitoral. É um algoritmo matemático que a comunidade acadêmica, que devia colocar a intelectualidade ao serviço da sociedade, da humanidade, devia perceber que esses números não são números da vontade do cidadão. São Em números que função, alguém acha e coloca publicamente. ok, em função desse contexto e das questões que fez referência, quero perceber de si, Olívio, enquanto académico também, que está dentro Essa palavra dessa. acadêmica é pesada. Eu não sou um Tu acadêmico como deste está. Eu universo. sou um indivíduo Temos que. estado a ver aqui a intenção de muitos jovens ligados à sociedade civil terem a intenção de avançarem para a criação de novos partidos políticos, naquilo que se define hoje como a tão propalada terceira via. Qual é a visão que tem sobre isso e se pensa que é mesmo esta saída para o nosso país em função do status quo, da situação que nos encontramos atualmente? Olha, é normal que as pessoas queiram criar partidos políticos e é bom que surjam novas forças políticas. Sabe o que é que impede que não surjam partidos políticos em Angola? É a lei de partidos políticos. Que se você não atinge 0,5 por um lado, você é extinto enquanto partido. Quem disse que é uma lei que deve extinguir a vontade das pessoas de se unirem em partido político, irem reivindicar direitos e alternar sistemas e lutar para alcançar o poder político? Não é a lei que diz isso. Dois, criar um partido político em Angola é das coisas mais difíceis. Mais difíceis. Há um indivíduo que deve ser o angolano que mais tentativa de partido político tentou criar, que é o Dr. Abel, que é um político, é um animal político, não se pode tirar esse mérito a essa pessoa, que depois de 32 mil assinaturas não conseguiu ter um partido político. Portanto, não é, eh, 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 a falta de vontade das pessoas, as pessoas têm vontade, mas as leis impedem. Associações cívicas, por exemplo. Sabes qual é a burca, sei que é uma associação cívica? É criar, por exemplo, centros de estudos, de pesquisas, de opinião. Os promotores desses espaços tinham ou têm um espaço destes. Em 2022, encareceu-se o acesso à criação de instituições que fazem estudo de opinião. Então, nós somos um país onde existe uma força que impede o país de avançar. Portanto, o surgimento de novas forças políticas é resultado de um contexto político também. Mas no seu Crise no entendimento, sistema, uhum, crise nos partidos, desacreditação por um lado, crises por outro, da estrutura política que governa o país, falta de alternância, faz com que as pessoas decidam criar espaços políticos. É bom, é normal. E a todos quantos estão nessa empreitada, desejo sucesso. mas sente no seu entender que Angola precisa exatamente da tal tão propalada terceira via, Os espaços um pouco democráticos, fora deste polo, os espaços desta democráticos, bipolaridade. os espaços democráticos, eles são, por natureza, espaços em que as pessoas devem questionar, querer fazer, não ter medo de mudança e lutar pela mudança. O que eu entendo em Angola é que há um impedimento pela lei, que é altamente exigente, e pela vontade política de um grupo que não está interessado que surjam outras forças. Nós temos um país Que polarizado por grupo é questões esse? históricas, um grupo político, o grupo capturou o Estado e criou em Angola um regime autocrático. Se estudar a história de Angola, até 75, depois de 75, existiam três movimentos de libertação. Condensou-se a vontade política dos angolanos nessas três estruturas. Até antes, minto, existia, antes da independência, a vontade da emancipação, da alternância, do establishment, por fim à colonização, lutar contra ela e colocá-la e pôr fim a ela, foi uma iniciativa geral, mas encabeçada pela Igreja, protestante depois católica. E se verificar na história, pessoas que depois capitanearam processos de mudança, de descolonização, foram pessoas ligadas à Igreja, que surgiam partidos políticos, que eram movimentos de libertação, que eram três. Mas depois de um ter desistido da luta, se podemos considerar, ou ter sido forçado a desistir, também podemos considerar, ficaram dois. O facto de termos tido, depois dos anos 78, digamos, até 92, duas forças que assinaram quase todos os acordos, até o último acordo de paz de 2002, foram duas forças.
Esta longevidade de luta entre duas forças polariza. E Angola não é só um país polarizado por ponto de vista político. A pobreza polariza, ok? O subdesenvolvimento polariza. A economia estagnada polariza, ok? Portanto, a saída do mono para o multi em 92 trouxe uma visão de multiplicidade, de pluralidade. Porém, infelizmente, alguém tinha outro plano, que é de captura das instituições, e começou a capturar a partir daí, ok? E, portanto, essa polarização é um processo, tem uma razão histórica, tem uma razão política. Agora, o surgimento de uma terceira via é fundamental, é normal que o ambiente político queira promover um terceiro espaço de luta política. Mas esse terceiro espaço de luta política é um espaço que deve advir da vontade das pessoas em encontrar um outro espaço para fazerem política e por esta via mobilizarem e alterarem estados de estagnação econômica, política e social. É saudável, mas isso acontece em democracia. E nós não somos uma democracia. Olívia, falou da questão, logo, no início, da captura, daquilo que considera ser a captura das instituições públicas e da partidarização de muitas delas. Hoje está na Assembleia Nacional, não é? E falou exatamente das burocracias para a criação de partidos políticos e por aí afora. Estas discussões, este debate tem sido colocado enquanto jovem e novo naquele hemiciclo, tem estado a puxar dos galões para levar a discussão sobre estes pontos devidamente fraturantes, a questão da Comissão Nacional Eleitoral, a questão dos tribunais, a sua composição, enfim, não está a passar um pouco ao lado essa questão? Explica-nos um bocadinho para tu que estás Olha, lá a dentro. Assembleia Nacional é um espaço de luta política, ehm, mas infelizmente nós temos uma maioria que não é uma maioria, para não ser muito ofensivo, democrática, não diria, mas uma maioria com sentido de Estado. Também uma maioria política capturada pela força da história política do MPLA, enquanto partido político, citei pela primeira vez o MPLA, e é uma maioria que tem pessoas com vontade, mas capturadas pelos 50 anos de exercício de longevidade política. Sabe que as longevidades têm essa desvantagem. E o que nós estamos a ver até agora em Angola é o limite dessa longevidade. Daqui para onde estamos, não iremos a lado nenhum, porque a longevidade já nos provou que não é possível. Então, pode haver vontade de outras forças políticas discutir esses elementos, mas é uma maioria que decide as agendas. Vou dar aqui alguns exemplos. Desde 2017, que tem o novo presidente da República de Angola, que surgiram greves como nunca houve, como nunca houveram, em setores estratégicos. As pessoas às vezes ficam distraídas. A greve é o pico máximo da demonstração de falta de entendimento entre entidade empregadora e classe trabalhadora. E nós temos greve desde 2017. A greve em política é considerada uma forma de negação, falta de legitimidade e de confiança. Política, sobretudo. Em 2022, houve a greve dos professores do ensino geral, greve do ensino superior, greve dos médicos, dos enfermeiros, da PGR, enfim, greve em vários setores. O grupo parlamentar da UNITA colocou como proposta de agenda a discussão da greve. A maioria parlamentar do MPLA votou contra. Pronto, esta maioria que desonera-se do seu exercício vital de defesa do interesse público. Se é uma greve, agora é uma greve geral, que vai acontecer a terceira fase, que é a mais dolorosa, onde é que se discute os problemas do povo? Na Assembleia. Está a dizer que estão de mãos atadas e não conseguem fazer absolutamente nada na Assembleia, é isso? Não, mãos atadas não diria. Há iniciativas Uhum. para discussão, mas há um grupo que não está interessado em discutir assuntos de Estado. Nesta perspectiva, que solução? Temos que lutar todos e temos que continuar a insistir, convencer estes nossos irmãos que temos que discutir Angola, aquele parlamento é para discutir o interesse do Estado angolano. Está a fazer. Portanto, iniciativas há muitas, mas há uma maioria que não tem sentido de Estado. Infelizmente, essa maioria não democrática impede a discussão dos grandes temas estruturantes da sociedade angolana. A pobreza, meu caro amigo, a pobreza é a maior humilhação de um país como Angola. Angola é um país
que nem do ponto de vista da vontade de Deus foi feita para não dar certo. Deus fez esse país para dar certo. A natureza também fez Angola para dar certo. Por que não dá certo? Porque Essa é a pergunta que todos nós temos que saber. Porque o Estado está captado por um grupo de pessoas desinteressadas em que o país dê certo. qual é a solução para isso? Temos que tirar um pelado do poder, meu caro. Mas como é que se faz Temos que isso? assumir isso, temos que fazer isso O democraticamente. Parlamento Sim, é uma que forma. está lá a dizer que não é possível. Não é, Está a eu dizer, estou a dizer, dizer-nos que as instituições estão apontei capturadas. as impossibilidades. Quais são as São possibilidades? várias. Atender possibilidades e dificuldades. Não é Uhum. impossível retirar um empregado de poder, não é impossível convencer um empregado de poder a discutir questões estratégicas como saúde, educação, etc. Não é impossível. É muito difícil. Por causa do bloqueio, as pessoas têm que assumir um risco de lutarem pelo seu país. Esse risco é de todos. Não é dos partidos políticos na oposição. A oposição tem 90 deputados, a UNITA, enquanto oposição, partido político na oposição, tem 90 deputados. Existem outras forças políticas do parlamento. Então, é preciso que as pessoas percebam qual é a função do deputado. Deixa-me te dizer que 99,9% de todas as iniciativas governamentais, o grupo parlamentar do MPLA vota a favor, porque são iniciativas do seu executivo. Isso belisca um princípio fundamental de que o parlamento está para fiscalizar o executivo, não para aprovar ações do executivo. Quando tu tens um orçamento geral do Estado que entra preto e sai preto, quer dizer que o parlamento não está a exercer a sua função. Há países em que o orçamento não é aprovado, o governo cai. Porque o orçamento é o documento econômico mais importante de qualquer Estado. Ou seja, apelamos, Mas a solução passa por isso, por apelos. apelamos aos irmãos Uhum. do MPLA que usem a sua maioria para transformar Angola. E não usem a sua maioria para bloquear Angola. Esta maioria parlamentar é uma maioria de bloqueio de Angola. Então a solução passa por isso. Passa por isso. Por apelo. Passa, pelo menos. Passa por quê? Não percebi. Pelo apelo que faz referência. Passa pelo apelo, Uhum. que é um apelo pacífico. Uhum. Passa pela luta democrática e política. Passa pelas regras de jogos pré-estabelecidas e cumprimento delas durante o exercício do jogo. Porque não se pode alterar regras de jogo enquanto enquanto se desenvolve. Isto acontece. Futebol. Acontece várias vezes. Então, pode, a pergunta que você me faz, a forma que você pergunta, fica a impressão de que é uma luta dedicada aos deputados. É uma forma errada, não passa essa mensagem para as pessoas. A luta política é de todos. E em Angola as pessoas pegaram a luta política, deram aos políticos. Isso não está certo. A vida política é uma vida para todos, cidadão. Mas os Se cidadãos você não nunca têm participar ajudado a fazer politicamente, a se você nunca sua participar da vida parte. política, Uhum. serás governado por idiotas e você adiar a tua vida. Lute Mas os até o nível. cidadãos não têm feito a sua parte. Deve fazer mais. Mas os políticos Se não você devem fazer reclama muito mais que um ainda. político não faz o que você acha que deve ser feito, Uhum. melhora a tua reclamação, retira aquele político de onde você lhe colocou. Ponto. Essa maturidade existe. As pessoas têm medo. E essa é a vitória do MPLA, infelizmente. O medo. Há um livro interessante de um jornalista, o último Normel Albuquerque, Teoria do Medo. É teoria do medo? Sim. Esse medo que o angolano tem hoje foi incutido há 30 e muitos anos. Mas Essa falta de... As pessoas não querem lutar. quando o livro Sobretudo fala. luta política, que é fundamental para as alternâncias. Mas também e sente-se naquilo que vamos acompanhando no seio dos cidadãos, que há também, de facto, uma descrença muito grande por parte dos políticos, de forma geral, em função poderá dizer-nos, não é? Daquilo que vai sucedendo. Falamos sempre dos problemas e no final não são apresentadas as soluções e depois coloca-se, por exemplo, questões como uns estarem, uma classe estar a beneficiar-se, não é? E depois esquecer-se do povo na devida altura, não é? E muita polémica foi criada em prol de vários benefícios, enfim, e está-se agora a discutir a questão do salário mínimo nacional, fala-se das benesses dos deputados, fala-se disso e daquilo, e no final das contas são todos os deputados que beneficiam disto e os cidadãos veem como que fosse tudo a mesma coisa. O que é que tem a dizer relativamente a isso e a passar aos cidadãos, Olívio? Primeiro, a oposição não governa. A oposição faz oposição. Quem governa é quem detém o poder executivo do Estado. Para dizer o quê? A pressão sobre o Estado degradado da situação econômica, política e social é responsabilidade de quem governa, meu caro. A única oposição no mundo que eu conheço, neste mundo que divide subsídio com o cidadão, é a oposição de Angola. Não há
Mas Dentro do meu entendimento devido político, subsídio que com o é cidadão com os pequeno, seus que é militantes. pequeno, não, que é Uhum. pequeno, o meu conhecimento político é muito pequeno, nunca ouvi que uma oposição divide subsídio com os cidadãos. Mas com o A cidadão ou oposição com os seus da militantes? UNITA, do Grupo Parlamentar da UNITA, Uhum. dividiu o seu subsídio com os cidadãos. É um programa público, você devia saber. Mas se você não sabe, eu vou te passar essa informação para você depois proliferar a partir desse espaço. Uhum. Houve um momento, o Grupo Parlamentar da UNITA partilhou com os cidadãos um subsídio de instalação. É uma coisa Quais foram que os só existe em critérios? Angola. Os critérios foram, as pessoas escreveram, avaliamos projetos, avaliamos situações e intervimos. Quer dizer, é coisa que se você estudar, não vais encontrar, não existe, não é possível. Mas é uma forma que se encontrou de aproximar-se das pessoas, por um lado, de fazer perceber as pessoas, de empoderar as pessoas para uma luta que é de todos. Reitero, oposição não governa, oposição faz oposição, influencia a alteração de políticas com a sensibilidade, repito, sensibilidade, novamente, sensibilidade de quem governa. Faz Se, parte. por exemplo, não se consegue transformar água do rio em água potável, não se merece confiança governativa. Eu não estou a pedir a quem governa que transforme água em vinho. Não. Estou a pedir a quem governa que transforme a água do rio Kwanza em água potável. Esse é o milagre que a economia e o homem pode fazer. Tu tens um país onde o acesso à água potável é apenas a 40% da população. Angola, entre rios, riachos, lagoas e água subterrânea, tem quase 6 mil. Então, não é aceitável. Estou a querer dizer que a responsabilidade do Estado degradado da economia, da economia política e social da Angola, não é da oposição, meu caro. E nunca será em nenhuma parte do mundo. Agora, o que é que acontece em Angola? As atividades da oposição, de quase todos os partidos da oposição, não têm espaço na mídia pública. Tem espaço na mídia alternativa, que é o que estamos aqui a fazer. Quantos angolanos têm essa mídia alternativa? Como é que está a saúde da mídia alternativa nos últimos anos? Como é que está a saúde da internet em Angola? Quantas pessoas pensam que vão ouvir o que nós estamos aqui a falar? Não estou a subestimar, mas estou a falar de um realismo. Temos que partir de números. 15 milhões de angolanos têm acesso, têm telemóvel. 7,5, os últimos dados, têm acesso à internet. As pessoas todas têm dinheiro para comprar saúde para terem acesso à internet, onde vai passar esse programa. Portanto, é preciso que a informação passe para você, jornalista, e a opinião pública no geral, saber o que a oposição faz, por um lado. Por outro lado, a classe política somos todos nós, mas a classe detentora do poder executivo do Estado é quem governa. Mais uma vez, quem governa tem responsabilidades acrescidas. Os louros da boa governação são, em grande medida, para quem governa, porque ele vai ser reeleito. Os louros da má governação também são responsabilidades de quem governa e mal, porque não será reeleito. Isso é democracia. Falou, por exemplo, subsídio, falou de subsídio dos deputados, falou de benesses. É aceitável? Sim. É injusto? Sim. Em função do contexto político e econômico da Angola. Posso ser mal interpretado, mas eu preciso fazer algumas comparações. Do salário do deputado, que são 547 mil kwanzas, que é superior ao salário mínimo nacional. Sim, é superior. É inferior, a, é inferior ao poder de compra nacional. Sim, é inferior. A cesta básica, no informal, custa 218 mil kwanzas. No formal, custa 480 mil kwanzas. Ok, são estudos feitos. Portanto, todos nós sofremos. Agora, vamos ter que alterar isso sim, lutando. Outro ponto interessante. De forma Enquanto prática. deputado, Uhum. tenho direitos. E estes direitos, transformados em benesses, se quisermos, advêm do imposto que o cidadão paga. O cidadão tem direito de reclamar. Reclame sim. O salário do deputado, o carro do deputado é fruto do esforço do cidadão. O cidadão paga para que isso aconteça, sim. Este é um elemento, é uma gota no oceano diante do peso político do Estado, e do governo, que é sobre este que pesam
maior parte dos gastos. Mas relativamente a essa questão que levantou muito celeuma e muita conversa no meio da sociedade, não era possível, de vossa parte, por uma questão de empatia, vá lá, colocar ou agir de forma diferente relativamente à questão das viaturas? Eu saí de Luanda no domingo Hum. de manhã e vim trabalhar em Benguela, aqui no Ambo, e fico até a próxima semana. O carro não é para fazer piquenique, é para trabalhar, é o meu de trabalho, meu caro. Aquele carro não é para fazer praia, é para trabalho. Não era Se possível. eu abdicar daquela viatura, Uhum. vou trabalhar como? Não, mas Como é que eu vou me deslocar vamos pelo lá ver o país? porquê. É um ponto de vista, é um ponto de vista. Pois, pois, pois. Do teu ponto de vista, devíamos abdicar Não, dela. é uma pergunta que eu Não, coloquei, não é o meu você, ponto de vista. pela forma que você Uma apresenta, pergunta que eu é o coloquei. teu ponto de vista. Não, é uma pergunta que eu coloquei e sabe Não, que foi você, visto assim pelos você cidadãos. teve, teve gestos Aham. emocionais que demonstravam essa vontade. E é legítimo, meu Mas é caro. dedução sua. É legítimo, é o que eu vi. Eu Pois é dedução estou sua. frente a frente. Pois é dedução sua. É legítimo. Mas também não podemos ser ingênuos. Sem esses meios não há trabalho. Não há trabalho. Mas tem que ser mesmo estes meios? Agora, aí é que está a pergunta, boa Pois. pergunta. Em que circunstâncias eu decido sobre estes meios? Essa pergunta, Uhum. vou dar uma tarefa jornalística. Pesquise e me procure. Eu vou ajudar a obter esses dados. Em que circunstâncias estes meios chegam aos deputados? Se nós temos algum debate aberto. Mas está a dizer o quê? Que Estou a os dizer, deputados estou a não dizer que podiam estes dizer não? meios aparecem ao deputado pela vontade do grupo, de quem governa. Porque E quem está na nós temos oposição um não país, pode dizer não, temos por um exemplo. país capturado. Pois. Esses caras à vontade de quem governa, à vontade do presidente João Lourenço. O Mas presidente também a Lourenço é que vontade manda dos na Assembleia deputados que Nacional. receberam, não? Estou a dizer que o presidente João Lourenço que manda na Assembleia Nacional, que manda na presidência da Assembleia Nacional. Estou a dizer que toda a responsabilidade. Está E posso percebida essa questão. repetir, Olívio, vamos porque as instituições avançar. são Faz parte capturadas. da. E o que acontece é que há uma vontade de uma pessoa Uhum. que subverte as outras. Agora, claro, há algo errado nisso tudo, sim. É uma forma como ela tem de descredibilizar partidos da oposição, sim. De forma indireta participamos nisso, sim. Mas também não podemos desistir da luta, porque são os meios que temos para lutar. Está Se percebido, você tem Olívio. uma espada, se você tem 1000 e uma espada, e eu só tenho as minhas mãos, e você me oferece uma espada para lutar, não vou negar. Está Eu percebido. tenho que lutar com essa espada que tenho e acreditar que consigo te vencer e ter as outras espadas para dividir com o meu exército. Está Então, não percebido. posso Olívio, ser ingênuo em política, meu caro. estamos a fechar. Faz parte da quarta comissão Sim. que trata da questão do poder local e um dos temas que tem muito vindo à baila tem que ver com as autarquias, não é? Ao nível do nosso país e faz parte também da agenda do grupo parlamentar, ou seja, da FPU, aqui Sim, ao é nível uma das razões que nos trouxe aqui. do AMBO, também partilhar com os cidadãos a importância da implementação das autarquias ao nível do nosso país. Como é que está esta matéria em termos dos deputados na Assembleia Nacional e qual é a visão que tem? Teremos as eleições, no seu ponto de vista, estando por dentro do assunto, ainda antes de 2027? Não? Esse é a votar que se pretende. Nós apresentamos, o Grupo Parlamentar da UNITA está, por exemplo, aqui em comemoração ao dia 8. Dia 8 é o dia do deputado, que é o segundo ano que se comemora. Mas o lema deste dia 8 é Grupo Parlamentar da UNITA pelas autarquias e ao serviço do cidadão. Este é o lema. E nós colocamos, o Grupo Parlamentar da UNITA colocou, portanto, em todos os 37 comunas da província do Ambo, todos os deputados, com este documento, para partilhar com os cidadãos, primeiro, o que é o Grupo Parlamentar da UNITA, que é preciso dizer sempre, e o valor das autarquias. O Grupo Parlamentar da UNITA fez história, está na vanguarda do que na autarquia diz respeito, pelo seguinte: está a exigir no Parlamento que se realize autarquias. O presidente do MPLA, que é o presidente da República, e que manda no presidente do grupo parlamentar do MPLA, não queria agendar o debate sobre as autarquias, desde o ano em que o debate congelou. Uhum. Depois Mas da sente igreja que ter, tivemos avanços depois da relativamente igreja a isso? ter questionado grandemente as autarquias, depois da sociedade civil em geral ter pressionado e exigido grandemente as autarquias, depois do grupo parlamentar da UNITA ter introduzido, apresentado uma lei, a última lei que falta da institucionalização das autarquias, ali o presidente do MPLA acordou e apresentou igualmente uma lei. A lei do grupo parlamentar da UNITA tem um grande diferencial. Não é uma lei do grupo parlamentar, é uma lei dos angolanos, que ela foi constituída e construída com o concurso dos cidadãos. A lei foi posta à consulta pública, esteve em todo o país,
Um mês depois, partimos para as comunidades à busca da sua contribuição para a melhoria do documento em termos de conteúdo e forma. Há condições Terminado isto, agora, Olívio, terminado ter... isto, Uhum. o Grupo Parlamentar da UNITA apresentou uma lei segura, madura, para institucionalização efetiva das autarquias locais em Angola. A lei do nosso grupo opositor político, que é o MPLA, que são nossos irmãos, também apresentaram uma lei que é muito diferente a todos os níveis daquela que o grupo parlamentar apresenta. E eu vou dizer uma grande diferença, que é o facto de a proposta de lei do grupo parlamentar do MPLA, que é do executivo em grande medida, e o projeto de lei do grupo parlamentar da UNITA, a diferença é que a proposta do executivo propõe a uma outra lei a realização efetiva, ao passo que o projeto de lei do grupo parlamentar do MPLA propõe a realização efetiva, para além de outras e várias Mas vai ser diferenças. possível termos consenso, Olívio? Estamos a fechar. Tem de haver consenso. O Parlamento é um lugar de consenso e dissensos. Em função da especificidade dos Estados, Angola é um país que precisa ir para as autarquias, claro. Por sermos o último país a realizar, em todos os países que falam língua portuguesa, em Angola, e em todos que falam língua portuguesa no mundo, e em todos os países da África Austral, por sermos o último a avançar para esse processo, entendemos nós que temos tudo para dar certo, porque vamos aprender com os erros dos outros. Quem não quer Essa perder o discussão poder, nós posso dizer vamos... com toda a franqueza, é o MPLA, Está que percebe que por esta via vai perder espaço de influência, o que é normal em política. Em política, o poder, quando é absoluto, não há desenvolvimento. E está aí. 50 Fica anos. a promessa de E ter Angola ainda não é um bom lugar para se viver. Olívio Quilombo no próximo momento para falarmos especificamente da questão das autarquias, visto que faz parte da comissão que está a trabalhar neste dossiê. Vamos ter numa próxima oportunidade no Instituto Superior Politécnico Sol Nascente o deputado Olívio Quilombo, da bancada parlamentar da UNITA, para então abordarmos aqui a questão das autarquias locais. Podemos perceber aqui a visão sobre muitos outros assuntos. Queremos agradecer a si, caro internauta, por nos ter acompanhado. Ficou aqui a visão de mais um jovem na política em representação de parte dos angolanos do nosso país. Assim, muito obrigado. Nós voltamos certamente num outro momento com outra temática de interesse público e mais um convidado. O que temos de diferencial na nossa clínica universitária Sol Nascente, além do nosso atendimento de qualidade, temos também um elo de ligação com a Universidade Sol Nascente. É gratificante trazer os nossos estudantes da universidade para a nossa clínica, porque é aqui onde eles vão fazer uma junção da teoria que eles recebem com a prática dentro da nossa clínica, sempre com a supervisão do professor doutor, que vai fazer o acompanhamento nas diferentes áreas de estágio deste estudante. Nós também temos a nossa área da fisioterapia, uma área muito importante porque é uma das maiores da nossa província e que presta diferentes serviços partindo da pediatria. Temos ali fisioterapia para as crianças, temos as áreas próprias, os profissionais certos para este atendimento, que em breve nós abriremos o primeiro andar e o segundo, onde vamos a ter diversos serviços de internamento com mais de 15 camas e vamos prestar serviços de medicina interna, medicina mulher, medicina homem, sala de partos, sala de cirurgia menor, entre outros. Para realçar que nós em breve teremos um mamógrafo, isto é uma novidade cá na província que não tem e nós teremos aqui para brindar um serviço. Por outro lado, contamos com equipamentos de última geração, dando garantia para nossos doentes no momento em que fizer os seus exames, estaremos em condições de brindar um bom serviço para ele. Realizaria que nós contamos com preços acessíveis para toda a população, que nós estamos aqui a exortar-os para chegarem cá para conhecer a nossa clínica universitária. Ali ficará mesmo complacido em sabermos quais são os nossos serviços que nós vamos prestar na nossa clínica.